A Rainha Vitória foi uma das maiores monarcas britânicas de todos os tempos. Ela governou por 63 longos anos e se tornou a monarca britânica com o reinado mais longo, pelo menos antes de Elizabeth II aparecer. Mas no início de seu reinado, ninguém acreditava que isso acontecesse, porque sua coroação foi um desastre. Ela subiu ao trono em junho de 1837, quando tinha apenas 18 anos de idade. Tradicionalmente, os monarcas britânicos eram coroados meses depois de começarem a governar. Então, a data para a cerimônia foi marcada para pouco mais de um ano depois de Vitória ter subido ao trono. Infelizmente, isso não significa que eles usaram esse tempo para organizar o evento. De fato, os preparativos não começaram até março de 1838. Se você analisar por esse ângulo, a catástrofe em que resultou não foi particularmente chocante, mas estou me adiantando aqui. A data estava marcada para quinta-feira, 28 de junho de 1838. As pessoas estavam animadas para receber a nova rainha. A cerimônia foi realizada em Londres e centenas de visitantes começaram a chegar dias antes da coroação. Grandes comemorações foram planejadas em todas as partes da cidade. E claro, todo mundo queria ter um vislumbre de Sua Majestade. No grande dia, cerca de 400 mil pessoas de todo o país foram para a capital inglesa. Elas inundaram parques e ruas, principalmente ao longo da rota do desfile público. A jovem soberana iria percorrer todo o caminho desde o Palácio de Buckingham, onde ela morava, até a Abadia de Westminster, local em que esse evento magnífico é realizado desde 1066. Às 10 da manhã, Vitória entrou na Gold State Coach, uma carruagem fechada que, a propósito, a família real ainda usa em ocasiões especiais. Deve ter sido um passeio delicioso, porque a carruagem era bem velha e desconfortável. Mas ver toda a multidão animada compensou todos os problemas. Andaimes foram instalados pelas ruas e seus súditos leais ocuparam todos os pontos possíveis à beira da via. Homens e mulheres vestindo suas melhores roupas agitavam seus lenços saudando a rainha. Havia tanta gente que ela estava realmente preocupada que houvesse feridos na correria. Levou mais de uma hora para chegar à abadia. Mas, apesar de toda a confusão, tudo estava indo bem, até que a cerimônia real começou. Você provavelmente pensaria, o que poderia ser mais importante para o Império do que a coroação de um novo monarca? Mas a verdade surpreendente é que quase não houve ensaio para a cerimônia. Como resultado, bem, vamos apenas dizer que as coisas não saíram como o planejado. Parece que a pessoa mais bem preparada era, na verdade, Vitória, de 19 anos de idade. Ao contrário de muitas outras partes envolvidas, ela esteve em Westminster no dia anterior ao ritual, então sabia como agir, pelo menos em alguns pontos. Mas quando não sabia, não tinha quase ninguém para guiá-la. Testemunhas lembraram que apenas alguns homens pareciam saber o que estavam fazendo, enquanto outros realizavam suas tarefas com total dificuldade e embaraço. Depois que fizeram a rainha deixar sua cadeira cedo demais, Vitória ficou confusa e perguntou a um dos senhores: "Por favor, me diga o que eu devo fazer porque eles não sabem." O arcebispo de Canterbury desempenhou um papel crucial na cerimônia, já que colocou a coroa na cabeça da soberana. E até mesmo ele cometeu erros. A coisa mais louca e definitivamente a mais dolorosa para Vitória aconteceu quando chegou a hora de usar o anel de coroação. Normalmente ele é posto no dedo anelar do monarca, então nada em comum aqui. Mas quando o arcebispo tentou colocá-lo, era muito pequeno. Aparentemente os ourives erroneamente o fizeram com a medida do dedo mindinho, mas o arcebispo não sabia disso. Afinal de contas, era um costume antigo, então ele forçou o anel em seu dedo anelar de todas as formas possíveis, o que causou muita dor. Depois, foi quase impossível tirá-lo do dedo, então a pobre Vitória teve que ficar com a mão de molho em água gelada. Mas todo esse sofrimento foi recompensado, certo? Pelo menos ela foi declarada rainha, afinal de contas. Bem, houve mais um problema. O bispo de Bath e Wells, que estava certificando-se de que tudo ocorresse conforme o planejado, acidentalmente perdeu 2 páginas da ordem de serviço. E, logicamente, foi a parte em que o título da monarca seria proclamado. Em outras palavras, toda a cerimônia foi basicamente invalidada. Então, Vitória teve que voltar para a igreja para fazer tudo corretamente. Felizmente, os outros incidentes foram muito menos críticos, mas igualmente absurdos. Por exemplo, Sua Majestade recebeu o orbe, joia que representa o domínio de Cristo sobre o mundo, na hora errada, e era muito pesado para uma jovem garota.
Na parte musical, o compositor contratado para escrever um novo hino para a cerimônia faleceu 3 meses antes e seu trabalho nunca foi concluído. Por isso, apenas uma única peça foi criada para o evento. Ao acompanhamento faltou unidade e poderia ter sido muito melhor. O maestro Sir George Smart também não ajudou. Por alguma razão, ele escolheu tocar o órgão e reger os outros músicos ao mesmo tempo. Eu acho que você entendeu, a orquestra foi muito mal coordenada. O ponto alto desse dia ridículo ocorreu quando os colegas prestaram homenagem à nova rainha. Um deles se chamava Lord John Rowle. O honorável membro do parlamento já estava na casa dos 80 anos na época e não estava, francamente, na melhor forma. Foi uma lamentável ironia que, quando o Lorde tentou subir as escadas até o trono, simplesmente caiu descendo os degraus. Não pareceu se machucar, então tentou se aproximar da rainha novamente, como se nada tivesse acontecido. Foi quando Vitória provou ser uma governante atenciosa e gentil. Ela rapidamente se levantou e desceu até Rowle, para que ele não tivesse que repetir seu feito perigoso. Este gesto fez com que muitos dos presentes ali a adorassem, e os cronistas a descreveram como uma notável união de ingenuidade, bondade, boa natureza, com propriedade e dignidade. Mas outras pessoas simplesmente não conseguiram se controlar e Lord Rowle se tornou personagem de piadas e poemas humorísticos. E como se isso não bastasse, perto do final do espetáculo, o tesoureiro da casa tentou animar os nobres convidados da igreja, jogando algumas medalhas de coroação na multidão. Imagine a bagunça que isso causou. Os vereadores, juízes e damas de honra lutando uns contra os outros por um pedaço de metal. Um filho do Duque de Richmond foi particularmente bem sucedido, já que conseguiu pegar nada menos que 12 lembranças. Bem, pelo menos alguém levou alguma coisa. Se você acha que os senhores e bispos estavam sobrecarregados pelo estresse, há pouco de verdade nisso, e eles tiveram algum tempo para recuperar suas forças. Às vezes, quando não havia necessidade da rainha e seus companheiros estarem no altar principal, todos fugiam para a capela de St. Edward. Capela era uma palavra forte para isso. Vitória mais tarde descreveu como um altar que estava coberto de sanduíches e bebidas. Bem, como disse seu amigo e primeiro-ministro, Lord Melbourne, sempre que o clero tem envolvimento com qualquer coisa, com certeza há muito o que comer. A cerimônia durou 5 horas excruciantes e, finalmente, não havia ninguém em Westminster que não ficasse aliviado quando acabou. Os historiadores a chamaram de a última das coroações mal-sucedidas, porque, depois disso, um novo programa de serviço de coroação foi criado para evitar que a história se repetisse. Quanto à rainha, ela passou neste teste desafiador com paciência e dignidade muito maior do que poderia se esperar. Surpreendentemente, Vitória amou o serviço com todas as suas falhas e defeitos e chamou aquele dia o mais orgulhoso de sua vida. Então, qual sua parte favorita dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Se aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe com um amigo. Mas ei, temos mais de 2.000 vídeos para você conferir, histórias fantásticas e divertidas. Basta escolher o da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Fique no lado incrível da vida.